Com André Heller. Muito bem, toque de ouro chegando, 4 horas e 21 minutinhos. André Heller já está na tela para quem está acompanhando pelo YouTube, já está conosco nesta segundona. Eu falei que o Carlão tá todo empacotado aqui, não é muito diferente lá do André não também, tá meio que empacotadão lá também. Tá com frio aí, André? Boa tarde. Boa tarde, Cabela, boa tarde, Carlão. Olha, eu tenho a impressão que aqui na minha casa a gente opera mais ou menos 10 graus abaixo do que está no resto da cidade. É incrível, minha casa parece um frigobar gigante, meus amigos. Você tá em Campinas, né? Eu tô em Campinas, tá eu gelado. moro em Campinas já. Tá Gelado. Olha, hoje de manhã eu tive a impressão que um urso polar passou por aqui, viu? Ai, mas deu uma esfriada também pelos lados da seleção brasileira masculina também, né, André? Começou bem, venceu a Austrália, venceu a Eslovênia na Liga das Nações, mas depois tomou a derrota dos Estados Unidos, tomou uma sapatada da China, não? Exatamente. É o tema da nossa coluna de hoje, é a participação do Brasil na Liga das Nações, os 4 jogos em que jogou desde a semana passada, finalizando com o jogo de ontem pela manhã contra a China. O Brasil conquistou 2 vitórias, contra a Austrália e outra contra a Eslovênia, e depois acumulou 2 derrotas. Uma contra os Estados Unidos, o que já era praticamente esperado, sabe, Cabelo e Carlão, porque os Estados Unidos vêm de um ritmo melhor, eles estão treinando há mais tempo. É uma equipe extremamente qualificada, é uma equipe que, pela sua natureza, pela cultura que eles têm de voleibol, eles não necessitam de tanto treinamento quanto nós brasileiros, quanto a nossa metodologia de treinamento. Agora, o que surpreendeu um pouquinho foi a derrota contra a China, mas sobretudo em 2 aspectos. Primeiro, obviamente, o jogo do Brasil, né, que deveria ter apresentado talvez um nível um pouco melhor, talvez, eu já falo sobre esse talvez, mas o que surpreendeu mais ainda, gente, foi a própria equipe da China. Apresentou um nível absolutamente consistência, apresentou um volume de jogo absurdo, eles já naturalmente já têm isso, porque é um time asiático, sendo um time asiático, tem na sua defesa o seu ponto de força, porém mostrou uma força que não tínhamos visto ainda no que diz respeito a ataque e bloqueio. Tiveram, assim, períodos, partes do jogo que realmente dominaram o Brasil. Por sua vez, esse talvez que eu pontuei, como eu falei semana passada, o Brasil, no voleibol, tem uma cultura de que é sempre necessário treinar muito. Então essa equipe não está treinando há tanto tempo assim, juntos. Como eu falei semana passada, de novo, é importante a gente ressaltar isso para entender qual é a conexão entre um pensamento e outro, é que realmente o Brasil precisa de consistência ao longo de um período de tempo treinando, e aí sim, através dos jogos, vai buscar qualidade. E o que é importante deixar claro para todos também é que vem sendo um período importante de testes para o Renan Dalzotto. Não testes porque ele simplesmente quer testar, testes porque são necessários que se façam testes na seleção brasileira. Afinal de contas, a gente tem uma geração que está ficando mais velha, que é a geração que foi campeã olímpica no Rio 2016. Já alguns atletas não fazem parte mais dessa seleção, então naturalmente agora a seleção está recebendo alguns jovens atletas, não só jovens em idade, mas jovens que não tiveram sequer alguma experiência na seleção brasileira. E não vai ser em um jogo, ou 2 jogos, ou no primeiro campeonato, que esses jovens atletas, jovens de novo, na sua idade cronológica, mas também no que diz respeito à experiência na seleção brasileira, não vai ser num primeiro momento que eles vão apresentar a performance que eles apresentam nos clubes. Afinal de contas, eles foram convocados em função da sua performance no clube. Eles precisam de tempo para adquirir repertório, para elevar o nível, ou melhor, para entender como o nível internacional funciona. A partir do momento que eles alcançam
a sua melhor performance, comparando essa performance com a performance no clube, aí sim eles têm a possibilidade de crescimento, e aí sim eles vão apresentar uma performance de jogador de seleção brasileira. Por que eu tô comentando isso, Cabelo e Carlão? Porque eu ouvi muitos comentários nesses dias todos falando da seleção brasileira, da má fase da seleção brasileira e como a seleção brasileira tá mal. E não é nada disso. Eu entendo que nós queremos sempre resultado dessa seleção que é multicampeã. Mas há um processo, e esse processo é robusto, ele é intenso, ele é complexo e ele é difícil. Nós temos que entender que esses jovens atletas precisam adquirir repertório motor, repertório técnico e tático para representar bem o Brasil. Não é fácil vestir a camisa da seleção brasileira de vôlei hoje em dia. Eu concordo plenamente, porque de 92 para cá, a seleção brasileira masculina de vôlei se tornou referência e começou a ganhar títulos, e como você disse, o André, multicampeão, e é verdade, e a gente costuma ver a entre-safra, né? Tem a entre-safra, e é por isso que está passando a seleção, como já passou em outros períodos também, né? Teve outros períodos que passou, talvez não tenha sido tão contundente quanto esse, mas tem períodos de entre-safra que tem que ser colocados jogadores novos lá, para que continue esses jogadores novos agora, que ganhem experiência dentro da seleção e fortaleça a seleção em competições que vem pela frente ainda. Isso deve demorar quanto tempo no seu ponto de vista, André? Olha, Cabelo, eu não sei te precisar, assim, sabe? Se eu te desse algum período, talvez eu cairia no achismo. Mas eles precisam de tempo, eles precisam de competições. Não vai ser na Liga das Nações de uma hora para outra, por exemplo, que a gente vai ver o Adriano, de 20 anos, o Birigui, o Vacari, o próprio Flávio, que é um jogador mais experiente, que é o central. Ele já tem uma certa experiência na seleção brasileira, mas nunca foi titular e hoje está jogando como titular. Eles precisam de tempo para alcançar maturidade. Não é fácil jogar numa seleção brasileira, sobretudo no que diz respeito a jogos aqui no Brasil, com o ginásio lotado, com a arquibancada toda em amarela. Isso é bastante complexo e eles só vão conseguir lidar com isso a partir da experiência acumulada. Eu acredito que o ano atual, é um ano para esse processo todo acontecer, ir maturando, para que no ano que vem esses atletas consigam adquirir a maturidade necessária para realmente estarem ali de maneira efetiva e contribuindo ao máximo possível. É necessário da nossa parte e da parte do público, dos torcedores, dos comentaristas esportivos, dos narradores. Eu não tô falando de vocês, mas assim, nós precisamos ter paciência, porque é assim, sabe? Julgar só o resultado final talvez me pareça um pouco injusto. Muito bem, então, já que eu tomei um puxão de orelha aqui, então vamos mudar de assunto. O Brasil joga com a Polônia. Não puxei a orelha sua nem do Carlão. Foi uma outra indireta que eu dei aqui. Aí mais ou menos, ele entre linhas nos chamou de corneteiro. Exatamente. Rafael Pio. Olha, eu não falei isso, mas se o chapéu serviu... Tá vendo só? Bom, brincadeiras à parte, o Brasil volta à quadra da semana que vem, né? Lá na Bulgária, que vai ter pela frente a Polônia, a Sérvia, o Irã e a própria Bulgária na semana que vem, a masculina. A feminina joga essa semana, né? Essa semana, e aqui no Brasil, lá em Brasília também, e vai ter pela frente nessa segunda semana do feminino da Liga das Nações do voleibol, a Turquia, Holanda, Itália e Sérvia. Quais são as pedreiras aqui, Itália e Sérvia, o André? Sempre, né? Sempre. Itália e Sérvia são duas potências no voleibol feminino, são pedras enormes, são pedregulhos no sapato da seleção brasileira feminina, e com certeza não será diferente disso. Desafio enorme do Brasil, novamente em Brasília, assim como será um desafio gigante para o voleibol masculino na Bulgária, e depois a seleção brasileira masculina ainda segue para Osaka, no Japão, ou seja, a seleção brasileira masculina embarca no sábado para a Bulgária, e depois segue mais alguns dias
seguindo para o Japão. Resumindo, gente, o voleibol agora vai passar por um período difícil, complexo, mas aí tá aí a beleza das competições internacionais no que diz respeito ao voleibol. Para fechar, novidades do vôlei, Renata. Vamos, Olha, primeira mão. Primeira mão. Primeira mão não tem, só tem de segunda. Só tenho de segunda. Nós temos centrais, Lucas e Brito chegando, Cabelo e Carlão. São dois jovens centrais. O Brito vindo da equipe de Natal, né, que é a extinta equipe de Taubaté, que se transferiu no meio da temporada passada para Natal, mas temos também o Lucas, que vem da equipe de Blumenau. São dois jovens com muito vigor físico, com muita condição física, mas também muito repertório técnico. São jovens que vão dar muita força para essa posição junto do Lucas Barreto. Teremos 3 centrais jovens, altos, com muito potencial de bloqueio e ataque. Maravilha, então, André Heller aqui do Toque de Ouro, dentro do CBN Esportes. Toda segunda-feira à tarde tá com a gente aqui, André, mais uma vez, obrigado. Bota uma blusa aí que vai esfriar um pouquinho mais, viu? Obrigado, abraço, até semana que vem. Até lá, então. 4h32, você chegando aí, repórter CBN. Repórter CBN.